Nós vamos já iniciar o nosso segundo vídeo da série de 12, né? Primeiro, ajeitar aqui. Parece que não quer aparecer. Ah, está aqui. Deixa eu me posicionar aqui do outro lado. Então vamos lá. Nesse segundo vídeo, onde nós trataremos mesmo a respeito da reforma protestante, no primeiro nós tivemos falando a respeito do monopólio que a Igreja Apostólica, a Igreja Romana, teve durante a Idade Média, mas que nós já vimos também que durante esse período alguns já protestavam a respeito de como a Igreja Católica lidava com certas questões, como ela monopolizava todas as questões do que se diz respeito à salvação, à economia e entre outras coisas que eles faziam também, que eram chamados, ficaram conhecidos como os pré-reformadores. Eram eles Jerônimo de Savonarola, John Wycliffe e também Joe Hus. E se voltarmos mais um pouquinho também, que Agostinho de Hipona, inclusive Agostinho é o influenciador de Martinho Lutero. Martinho Lutero ele era agostiniano. Então a Reforma Protestante. Reforma Protestante é o nome dado ao movimento reformista que surgiu no cristianismo no século XVI. Esse movimento iniciou-se a partir de Martim Lutero, um monge católico que estava insatisfeito com algumas práticas e questões teológicas defendidas pela Igreja Católica. Durante esse vídeo, nós vamos observar qual eram essas práticas, qual era o posicionamento de Martim Lutero a respeito da Igreja Romana, e mesmo fazendo parte da Igreja Romana, o Espírito Santo lhe revelou que alguma coisa não estava de acordo, que a Igreja não estava agindo de acordo com as Escrituras Sagradas. Então, Martim Lutero. Para a gente saber um pouco sobre a biografia de Martim Lutero, nós temos aqui. Martim Lutero ele foi um monge agostiniano, como já tinha falado. Ele é influenciado pelas teorias de Agostinho de Hipona. Ele se tornou professor de teologia, era um germânico, que se tornou uma das figuras centrais da Reforma Protestante. Martim Lutero ele nasceu em 10 de novembro de 1483, em Esbjerg, Alemanha. Ele veio falecer em 18 de fevereiro de 1546, na sua cidade natal, Alemanha também, Esbjerg. Então, a vida monástica de Martinho Lutero, monástica e acadêmica. O jovem Martinho Lutero dedicou-se por completo à vida no mosteiro, que era uma espécie que era um lugar onde eles ficavam confinados para aprender teologia, para aprender das escrituras, para poder assumir o sacerdócio. Martinho Lutero dedicou-se intensamente à meditação e às autoflagelações. Martinho Lutero ele tinha uma consciência muito pesada a respeito da sua condição moral e espiritual.
Por isso que ele se autoflagelava, porque ele sentia em si que ele não tinha o perdão de Deus, e o que ele conhecia até então não tinha ainda sido revelado a ele a graça. Ele se autoflagelava, ele se mutilava, pegava, ele se batia com chicotes para sentir esse pecado se esvaindo dele, porque era isso que ele fazia. E além da autoflagelação, Martinho Lutero também se confessava todos os dias para tentar sentir no seu âmago, no seu espírito, uma liberdade, sentir que realmente estava salvo, mas ele não conseguia. Quanto mais tentava se agradar ao Senhor, mais se dava conta de que seus pecados. Martinho Lutero, ele tinha uma visão de que, e essa visão era passada pela Igreja Católica, todas as pessoas tinham essa cosmovisão, em que eles deveriam estar se autoflagelando, eles deveriam estar pagando tributos, deveriam comprar a salvação, porque eles acreditavam nas obras, que aquilo que ele fazia, aquilo que ele estava fazendo, aquilo que ele estava se autoflagelando, para eles, era como se os seus pecados estivesse purgando seus pecados. Então, ele fazia isso e, por mais que ele fazia, mais ele se dava conta dos seus pecados. A sua mente não mudava, o seu comportamento não mudava, as suas ações não mudavam. Só que Martinho é uma coisa interessante, porque Martinho Lutero não roubava, Martinho Lutero não tinha uma vida de depravação. Porém, ele sentia essa necessidade de algo a mais. Né? Então, aí teve Johann von Stupson, que era um tipo de um pai espiritual de Martinho Lutero, vendo que ele se autoflagelava bastante, que todas as vezes ele estava nos confessionários confessando o seu pecado, ele então fala para Martinho Lutero que ele deveria estudar, sair daquela cidade de Esslingen para ir para Wittenberg estudar teologia, porque lá ele encontraria a verdadeira convicção de salvação. Então, aqui nós já começamos a perceber a providência de Deus usando para que Martinho Lutero começasse então a trilhar outros caminhos. Em 1507, Lutero foi ordenado sacerdote. Em 1508, começou a lecionar teologia na Universidade de Wittenberg, onde ele foi para estudar e estudou e já começou a lecionar. E foi lecionando que Martinho Lutero começou então a ter acessos aos escritos bíblicos, porque até então ele não tinha o acesso. O acesso era restrito e segregado ao clero, né, da Igreja Católica. Em 19 de março de 1508, 2 anos depois, visitou Roma, de onde regressou bastante decepcionado. Por que Martinho Lutero ele volta decepcionado do Império de Roma? Porque ele via que no Império Romano as pessoas estavam sofrendo nas ruas, estavam sofrendo fome e escárnios, pessoas não tinham nenhum tipo de conhecimento. E, embora essas pessoas, mesmo sofrendo essas angústias, mesmo assim, se debruçavam pagando indulgências, pagando votos, promessas, se autoflagelando. E quanto mais Martinho Lutero via aquela situação que também estava servindo para que ele tivesse o seu pensamento fosse começando a desenvolver na direção correta. Deus já estava guiando os seus passos. Deus estava providenciando meios para que o Martinho Lutero verdadeiramente conhecesse a graça de Deus, que até então ele não tinha conhecimento sobre ela, e agora esta graça está chegando
através da providência de Deus. Em 19 de outubro de 1512, Martinho Lutero ele se torna então doutor em teologia. Em 1515 foi nomeado vigário de uma paróquia e essas paróquias ele ficou ordenado como vigário e ele tinha a liberdade de pregar em várias paróquias que estavam debaixo do seu comando. Aqui nós temos também, ó, reforma. Também pregava habitualmente na igreja do castelo de Wittenberg, que era chamada de Todos os Santos. Esse castelo foi um ponto crucial na vida e também na questão no que se tange a questão espiritual e na revelação da graça de Martinho Lutero, porque todos os dias Martinho Lutero estava no castelo de Wittenberg pregando, ensinando sobre as escrituras sagradas. Quando então ele começa a compreender e andar pelas ruas da Alemanha, ele vê essas questões, ele começa então a ver que ele lecionando a Bíblia, ensinando as Escrituras, lendo, pregando para o povo, ele não consegue mais aceitar aquilo que os padres vinham fazendo, que o Papa vinha fazendo. Então ele começa então a se questionar, a vir perguntas na cabeça dele, por que eles faziam aquilo, por que eles estavam na contramão das Escrituras. E então ele começa a ver que a indulgência era algo que estava fora dos parâmetros das Escrituras. Então, e o que era essa indulgência? A indulgência era uma remissão parcial ou total do castigo temporal imputado a alguém por conta de seus pecados. O que é que acontecia? O Papa, ele entregava uma folha, um papel, e naquele papel as pessoas acreditavam que aquilo era o perdão de seus pecados. Eles pagavam por aquele papel. Então eles poderiam pecar deliberadamente, porque eles só poderiam até o Papa, compravam a remissão de seus pecados e voltava de novo àquela velha prática. E isso era habitual. Então, a gente vê que a catástrofe espiritual daquela época começa, então, nas lideranças. E como a igreja queria barganhar muitos recursos para também para vir construir a Basílica de São Pedro, que até então não tinha sido construída ainda, eles começam essa indulgência, foi muito importante para esse fim, tá? Da construção da Basílica de São Pedro. Essa indulgência, ela se tornou plenária, né? Quando ela se torna plenária, ela abarganhava todos os cidadãos, tanto todos os cidadãos de, de condição de classe média, que eram os plebeus e os camponeses, como também a aristocracia da época, os príncipes, os reis. Então, essa indulgência era plena, era completa, barganhava de todas as faixas etárias da sociedade. E para isso, o Papa Leão, ele deixou incumbido de vender essas indulgências John Tetzel. Então, esse John Tetzel, pessoal, o John Tetzel, ele teve um papel importante, sim, para a Igreja Católica, porque ele andava de cidade
colocar aqui de novo. Certo. Então, essa indulgência era plenária nessa questão. E John, como eu tinha falado, John Tetzel, este homem era o homem que ficava a mandado do Papa, o Papa Leão, e esse homem andou em Wittenberg, andou em Esslingen, em todas as cidades tanto do Império Romano quanto também do Império Germânico, na Alemanha, né? A mensagem dele era que não tinha este pecado, todos esses homens estavam agora com direito, se trouxesse uma quantia considerável para a construção da Basílica de São Pedro, todos estavam todos estavam agora fora do purgatório. Todos iriam receber do Papa o direito de salvação. Deixa eu me mudar aqui de lado. E quando ele chega em uma das cidades alemãs, Lutero viu este tráfico de indulgência porque ele pregando e Lutero ensinando as escrituras, Lutero não conseguiu ficar calado com aquela prática de Tetzel, né? Então Lutero viu e começou então a ver que aquilo dali não estava correto. O fim para aquilo não era barganhar a alma e nem salvar a alma, e sim um fim lucrativo, um fim econômico para a construção da Basílica de São Pedro. Lutero viu que esse tráfico de indulgências como um absurdo que poderia confundir as pessoas a levá-las a confiar apenas nas indulgências, deixando de lado a confissão e o arrependimento verdadeiro. Por que essas pessoas não se arrependeriam? Porque, embora eu possa praticar aqui tudo o que eu quero, a Constituição, aqui tudo, ser depravado, e eu vou lá, compro o meu direito, a minha remissão de pecado, e pronto, está tudo resolvido. E então Martim Lutero não ficou quieto com isso. O seu coração não, a sua alma tremeu dentro de si com aquela prática. No dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero ele escreve um documento que ficou intitulado como as 95 Teses, e ele escreve isso na porta da igreja do castelo de Wittenberg, que era o castelo onde ele ensinava e pregava todos os dias. E com o convite aberto a uma disputa escolástica sobre elas. Martinho Lutero dizia assim, o que é que Martinho Lutero queria? Ele queria, através de um debate teológico, mostrar que a venda de indulgências era uma prática errada e que não estava de acordo com as escrituras sagradas. Então, Lutero acreditava ser a avareza, porque eles só queriam dinheiro, né? E o paganismo na igreja como um absurdo e pediam um debate teológico sobre o que as indulgências significavam. Então, nós temos aqui este documento, que o documento intitulado como são as 95 teses de Martinho Lutero, e como está um pouco embaçado, nem tem como ver, né? Mas mais para frente a gente vai ver algumas que eu separei para que nós meditássemos nela. Vamos ver. Teses de Lutero. As 95 teses, documento no qual Lutero manifesta sua posição teológica às práticas da Igreja Romana. Foram enviados para o arcebispo de Mais, que era uma cidade, Aberto de Brandemburgo, em 31 de outubro de 1517. A intenção de Lutero, pessoal, era levar um debate para que reformas dentro da igreja acontecessem. E Lutero não queria nada demais, apenas que a igreja revesse
revesse os seus conceitos doutrinários, que ela revesse como aquela prática estava conduzindo as pessoas para longe do verdadeiro intuito, da verdadeira salvação, do verdadeiro arrependimento de pecados. Olha, separei algumas aqui para a gente observar. Olha, tem essa daqui, é a 31ª. Tão raro como é penitente de verdade é quem adquire autenticamente as indulgências, ou seja, é raríssimo. 32ª. Serão condenados em eternidade, juntamente com seus mestres, aqueles que se julgam seguros de salvação através de carta de indulgência. Olha, isso aqui, Martinho Lutero está pegando pesado. E é como se hoje nós estivéssemos pegando pesado com o presidente. Então, isso daqui estava escrito na porta da igreja de Wittenberg. Todas as pessoas, elas estavam vindo para o culto, vindo para as celebrações e olhando e lendo esse documento. E Martinho Lutero, ele teve uma ajuda enorme com o desenvolvimento da imprensa, como a imprensa nessa época estava surgindo, ali pelo o século XVI e XVII, esse povo eles estavam ajudando, ajudavam a proliferar esse manifesto de Martinho Lutero. 33ª diz: deve-se ter muita cautela com aqueles que dizem serem as indulgências do Papa, aquela inestimável dádiva de Deus, através da qual a pessoa é reconciliada com ele. Martinho Lutero, por isso que ele teve o Papa, quando eles começam então a perseguir Martinho Lutero, querendo que ele se retratasse desse documento que era uma ofensa à igreja, que era uma ofensa à igreja católica, Martinho Lutero não voltou atrás, porque a coragem que ele estava sobre os seus ombros não era coragem humana, mas sim uma coragem espiritual. 34ª fala, pois aquelas graças de indulgências se referem somente às penas de satisfação sacramental, determinadas por seres humanos. Os que ensinam que a contrição não é necessária para obter redenção ou indulgência estão pregando doutrinas incompatíveis com o cristão. Então, são essas uma das teses que Martinho Lutero escreveu a respeito das vendas de indulgências. Lutero havia escrito em 1516 a obra e o comentário da Carta aos Romanos, na qual buscava discutir 3 pontos da doutrina católica. E como eles estavam ensinando e lendo a Carta de Paulo aos Romanos, e o versículo central está lá no capítulo 1, versículo 18, na última parte C, se eu não me engano, do versículo, onde ele fala que o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. O viver não é viver fora de Cristo, mas o viver em Cristo. É isso que Martinho Lutero está falando. E para isso ele desenvolveu em cima desses conceitos, em cima desta palavra, 3 conceitos que eram contrários aos conceitos da Igreja Católica da época. Então, o primeiro conceito é o conceito de pecado. O segundo, a questão questão das obras. O terceiro é o livre-arbítrio. Para a gente entender mais um pouco, mais ou menos, qual era o pensamento de Martinho Lutero a respeito desses 3 conceitos: pecado, obras e livre-arbítrio. O primeiro conceito de pecado, estabelecido por ele, e o que ele dizia? Para Lutero, estava associado às paixões que acometem o indivíduo. Inclusive, Martinho Lutero tem um livro muito especial que eu particularmente tenho e já li, que é Nascido Escravo, um livro
um livro maravilhoso sobre a exposição de Martinho Lutero a respeito do plano de salvação e do livre-arbítrio do homem, que ele dizia não ter o homem este livre-arbítrio. E eu creio nas suas palavras. Martinho Lutero acreditava que as paixões que acometem o homem. Olha, é bem interessante, porque existia na época, o iluminismo estava surgindo. E com o iluminismo surgiam alguns filósofos. Por exemplo, Jean-Jacques Rousseau. Ele dizia que o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. E Jean-Jacques Rousseau era um teólogo humanista, como Erasmo de Roterdã, entre outros, que acreditavam nesse livre-arbítrio do homem, que eles acreditavam que o homem tinha essa capacidade de escolha. Martinho Lutero dizia que não, que no que se tange à salvação, o homem não tem esse livre-arbítrio, porque perdemos esse livre-arbítrio a partir do momento em que Adão e Eva pecaram. Então, fomos destituídos desta graça de Deus. Para a doutrina católica, o pecado está na vontade, isto é, no ato da escolha deliberada. Quer dizer, o homem peca porque quer. E Martinho Lutero dizia, não, ele peca por causa das suas paixões e porque elas acometem ao ser humano. O que é que Martinho Lutero está dizendo? O homem não tem livre-arbítrio porque o que é que acontece com ele? O que é que faz ele pecar? Satanás. Ele não peca voluntariamente. Uma força, um espírito faz com que ele peque, faz com que ele se distancie de Deus, cega o entendimento dele, cega a visão. E ele não consegue ver. A própria Bíblia vai dizer que o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a glória de Deus. E a Igreja Católica não. A Igreja Católica afirmava, como também Erasmo de Roterdã afirmava, que era um teólogo que dizia ser cristão, mas que não saiu de dentro da Igreja Católica. Não, para ser salvo não precisa sair da Igreja Católica, é só deixar algumas práticas, né? E Martinho Lutero escreve, inclusive, o livro de Martinho Lutero para refutar as teses de Erasmo de Roterdã a respeito disso. Então, o homem pega deliberadamente, mas para Martinho Lutero, não. Ele peca porque Satanás, que é o seu príncipe, faz ele pecar. Aí aqui nós temos o conceito. A justificação não está associada apenas à fé. Assim dizia a Igreja Católica. A Igreja Católica. Não adianta só ter fé, ela dizia. O Papa dizia. É preciso acreditar no sacramento, na Eucaristia e no Crisma. Aí Lutero dizia, essa é uma situação de Martinho Lutero. Lutero diz que as boas obras não tornam um homem bom, ou as más obras não tornam uma pessoa má, mas que o homem bom faz coisas boas e obras faz boas e obras não faz boas obras e o homem mau faz obras más. O que é que Martinho Lutero está querendo dizer aqui? Ele está dizendo, ele está dizendo que existe dois homens. Este homem, ele pode não ser regenerado, ele pode não ser salvo, ele pode ser um homem bom. Então ele faz boas obras. E este homem também pode não ser regenerado e ser um homem mau. Certo? A questão não é essa. O que Martinho Lutero está dizendo é que a fé em Cristo Jesus, quando o conceito de Martinho Lutero é dizer que o que torna um homem, para ser salvo, o homem não precisa ser bom. O homem, mas então, o que é que a igreja acreditava? Que as obras poderiam salvar o homem. E Martinho Lutero dizia que de forma alguma as obras podem salvar o homem. E o que é que eles diziam? Se um homem não rouba, se um homem não fuma, se o homem não é depravado, se o homem não faz isso e não faz aquilo, então automaticamente Deus é obrigado a salvar aquele homem, porque ele não comete práticas ruins. E como ficam aquelas pessoas que fumam, que roubam, que se prostituem? Quais seriam as boas obras deles para a salvação? Ou quais seriam as boas obras deles para que Deus tivesse misericórdia deles?
Não, isso não faz sentido. Então, nós somos salvos através da fé. Deus olha para nós com um amor incondicional e salva alguns de nós. Nos tira do lamaçal do pecado, nos tira das garras de Satanás, do aprisionamento, da cegueira espiritual. E quando ele nos tira dessa cegueira espiritual, nos tornam pessoas boas. E agora, essas boas obras que nós fazemos com fé em Cristo Jesus são para complemento e fruto da salvação de Cristo em nossas vidas. Porque você pode, porque o homem pode ser bom a vida inteira, nunca ter roubado, nunca ter matado, pagado seus impostos, com seus deveres. Ele tem todas as qualificações de um ser salvo. Porém, não é isso que o torna salvo. É a vontade soberana de Deus que o torna salvo. E essa salvação, ela não é condicional, ela é incondicional. Ela não depende da forma em que o homem se encontra para que Deus possa salvar. Por isso que Martim Lutero vai escrever a respeito do livre-arbítrio. Não está no querer do homem se ele quer. Deus não faz uma pergunta para ele se ele quer ser salvo ou não. Deus vai lá e salva ele, e regenera ele, e mostra para ele que o estado em que ele se encontrava antes era um estado de perdição, era um estado que ele não poderia sair de lá por vontade própria. Como um morto não pode se auto-ressuscitar, precisa de uma força externa. Né? Mas vamos para frente. Aqui o terceiro é a questão do livre-arbítrio, que Martinho Lutero tanto falava como explicava. Martinho Lutero dizia: dessa maneira, a vontade humana está colocada no meio, como um jumento. Se Deus está sentado nele e ele quer e vai, como Deus quer, conforme diz o Salmo, tornei-me como jumento e estou sempre contigo. Salmo 73, versículo 22. Se Satanás está sentado nele, ele quer e vai como Satanás. E não está em seu arbítrio correr para um dos dois cavaleiros ou procurá-lo. Antes, os próprios cavaleiros lutam para o obter e possuir. Essa citação de Martinho Lutero ela é muito linda. Por quê? Porque ele compara e ele faz isso, ele faz o uso do Salmo 73, do versículo 22, para mostrar que o jumento é um animal que não tem entendimento. Então, ele está ali simplesmente para carregar e para ser direcionado por aquele que o monta. Então, ele faz isso, uma relação com o ser humano. O ser humano é este jegue, que ele está ali, ele não sabe, né, para onde vai, e ele não sabe escolher se quer Deus ou se quer Satanás. E, e sempre que a gente... E quem o monta é que vai dar essa direção. Por isso que ele diz, se for Deus que estiver montado sobre ele, ele andará na direção de Deus. Porém, se for Satanás, ele andará na direção de Satanás. E quem faz essa disputa é Deus e o próprio Satanás. Não é que Deus vai perder para ele, não. É porque as pessoas que vivem no seu estado natural, elas já estão montadas por Satanás. Elas já estão montadas por Satanás. Elas não precisam fazer nada. Elas já nasceram com esse peso, com esse ser montado sobre elas, e elas estão caminhando na direção que ele quer que elas andem. Para que a gente possa observar também em um contexto bíblico, tem um versículo, se eu não me engano, em Marcos, nos Evangelhos de Marcos, que fala mais ou menos assim. Eu não me recordo direito do versículo. Não se rouba o pertence do valente,
sem antes amarrá-lo. Então, é mais ou menos assim. Eu não me recordo direito do versículo agora. Mas o que é que quer dizer? Quer dizer que o valente, quem é o valente? É Satanás que está aqui neste mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz na mão do maligno. Então, e quem é o valente? O valente é Jesus que veio a este mundo e amarrou Satanás e saqueou os seus bens. Quem são os seus bens? Somos eu, você, aqueles que estão agora sendo guiados por Cristo, estão sendo guiados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, Jesus é esse valente, Jesus é o homem que guerreia contra o animal por causa de nós, porque quando ele nos ama, ele nos escolhe, ele faz de tudo por nós. Nós vamos para frente. Comentário. Este comentário aqui é meu, tá? E o que é que ele diz aqui? Para Lutero, o ímpio, assim como seu príncipe Satanás, está todo voltado para si e para o que é seu e não busca a Deus. Esse é o homem natural. Ele não busca a Deus, porque Satanás está montado sobre ele e aprisionando ele. Nem cuida do que é de Deus, buscando riquezas, glória, saber e etc. Se alguém lhe resiste diminuir alguma dessas coisas, é movido por meio da mesma aversão mediante a qual busca aquelas coisas e indagar a indignar-se contra o adversário. Quando nós estamos, esse é o conceito básico. Se nós estamos buscando essas coisas, o que é que acontece? É por uma influência satânica. Não é problema ser rico. O problema é o amor a essa riqueza que pode lhe tirar do mal. Porque quando Satanás leva Jesus ao alto, a um monte, lá para mostrar para Jesus, ele oferece o quê? Pobreza? Não. Oferece riqueza, oferece fama, glória. Te dou tudo isso aqui. Jesus não refutou ele. Então, Satanás não vai oferecer algo que ele vai te oferecer facilidade, ele oferece para as pessoas uma liberdade entre aspas, que não é liberdade. Vamos agora a construção teológica iniciada por Martinho Lutero deu origem a um princípio conhecido como cinco solas. Nós já vimos a questão, como a reforma ela se desenvolveu e contra o que ela pregava, e, e também nós vamos ver agora, observar que essas 95 teses elas também foram parâmetros para que João Calvino desenvolvesse as cinco solas, né? Que a primeira é sola fide, que significa somente a fé, solo escritura, somente a escritura, solos Christo, somente Cristo, solo gratia, somente a graça, soli Deo glória, glória somente a Deus. Esses são os 5 pontos, os chamados 5 pontos calvinistas, né? Que foi um grande homem importante para a reforma protestante naquela época. E, às vezes, nós também somos influenciados por esta reforma também. Aqui nós temos João Calvino, olha a imagem do homem aí, ó. Aqui nós temos a extensão da reforma. As ideias de Lutero espalharam-se pela Europa, resultando na conversão de milhares de pessoas e no surgimento de outros reformadores, como João Calvino. Com isso, o protestantismo foi consolidando-se como vertente religiosa, e dele nasceram diversas igrejas e denominações protestantes, presbiterianas, batistas, entre outros, né? Olha o conceito de economia e educação daquela época, que também derivava
da Reforma Protestante. Porque se nós observarmos, a Reforma Protestante, ela não ficou restrita só ao campo espiritual. Não era só uma reforma doutrinária, também era uma reforma também no meio social, na sociedade. Porque, embora esses homens, como Martinho Lutero, traduziu a igreja do latim, e do grego para o alemão, ele precisava também ensinar aquelas pessoas da sua comunidade, da sua comunidade, ler para poder lerem a Bíblia. Não foi só uma revolução espiritual, também foi social, porque eles tiveram também que ensinar as pessoas a lerem, porque as pessoas não liam. Por isso que o monopólio da Igreja Católica foi muito grande. Por quê? Porque as pessoas não tinham conhecimento, não sabiam ler. E então eles começam. E João Calvino também era um dos professores que empenhavam a sua vida a ensinar as crianças a lerem, a ensinar os seus liderandos a lerem, para que eles tivessem acesso à exposição da Bíblia, para que eles tivessem leitura da Bíblia e tivessem a sua própria interpretação das Escrituras, que essa interpretação não seria agora, não estaria só restrita ao Papa, ao arcebispo. Não, essa Bíblia, ela agora estava sendo de cunho popular. Todas as pessoas tinham o direito de ler a Bíblia aonde elas quisessem. Né? Na visão econômica, a reforma produziu pessoas diferentes, modificando o conceito de vocação e o ampliando para qualquer outra área além da vida sacerdotal. O que é que acontecia aqui? Quando Deus começava a vocacionar pessoas, ele vocacionava no que se diz respeito a autoridades eclesiásticas também, mas autoridades parlamentares, ministros, professores, artesãos, todas as pessoas eram convencionadas por Deus para uma determinada área. Não precisava, estava acabando aquela ideia que a Igreja Católica tinha e que só as pessoas que faziam parte da área do clero católico tinham esses privilégios. Se as pessoas estavam sentadas nos bancos, também já era um privilégio, porque elas estavam participando da salvação e Deus tinha convencionado elas para estarem ali naquelas posições, aonde vai surgir, desenvolvido também por João Calvino, a questão da predestinação, onde Deus tinha predestinado essas pessoas para determinadas áreas da sociedade. E Calvino expandiu essa ideia, não aceitou a imobilidade, quer dizer, não aceitou que as pessoas ficassem paradas, as pessoas tinham que produzir, as pessoas tinham que trabalhar, e tudo isso pautado nas verdades bíblicas, onde a Bíblia vai dizer, vai ter com a formiga o preguiçoso, vai aprender com a formiga. Então, o conceito básico da economia começou a aumentar. Por quê? Porque esses homens liam a Bíblia e aplicavam a Bíblia aos seus dias, na sua sociedade. E o interessante é que não precisa de uma lei para forçar o homem a fazer, porque João Calvino e nenhum dos reformadores estavam impondo isso. Essas pessoas estavam lendo e o Espírito Santo estava impulsionando elas a fazerem de livre e espontânea vontade. Então, eles faziam isso porque viam nas Escrituras essa influência e eles partiam para a sociedade a fazer e moldaram a sua sociedade. A imobilidade das pessoas permitindo esse trânsito por classes que eram tão restrito antes, ou seja, ele já trazia em sua tese o conceito de liberdade econômica, livre trânsito, livre pensamento. Todo mundo tinha que pensar, o pensamento era livre. E também teve muita influência do iluminismo, em pensar diferente.
Deixa eu sair da frente aqui de novo. Todas as questões que estão atreladas à liberdade de expressão, que é a partir de onde tem início a máxima da reforma. O livre exame e reflexão das Escrituras, em vez de centralizar isso na igreja, até então, a igreja era mais importante que a Bíblia, e a transformação principal ocorre aí. Aí nós temos uma citação do doutor Davi Charles Gomes, que é o chanceler da Universidade Mackenzie, né? Ele diz que se não fosse a ética calvinista ter entrado em voga, a reforma não teria alcançado a força e proporção que tomou. E destaca que foram as mais de 4.000 cartas de Calvino que influenciaram as pessoas, bem como sua atuação na Academia de Genebra. Calvino ele impulsionava as pessoas a estudarem, a se formarem, para serem advogados, para serem parlamentares, para serem médicos, porque lá onde eles estavam, Deus tinha convencionado eles e vocacionado eles para estarem em determinadas áreas diferentes da sociedade, para eles serem luz lá naqueles lugares onde habitavam as trevas espirituais, né? É claro. E chegamos ao fim. Agradecemos e que essa segunda parte, onde fala da influência da Reforma Protestante, é só um panorama, porque a Reforma Protestante ela vai bem além do que isso, e que nós tenhamos em mente que, independente daquilo que se nós somos pastores, ou diáconos, ou auxiliados à obra de Deus, ou se estamos só simplesmente sentados no banco, nós somos vocacionados por Deus para ser diferente, para ser luz, lá no nosso ambiente de trabalho, onde o pastor não pode ir, lá na nossa roda de amigos, onde o diácono, os auxiliares não podem ir, nós somos luz ali. E eu, para encerrar, eu quero encerrar com uma frase do reverendo Augusto Nicodemos, um cara excelentíssimo, para mim. Eu tenho, eu tenho eu sou muito fã dos seus pensamentos, da sua forma de pregar, e quero encerrar com uma citação dele. Diz assim: a igreja não deve temer governos maus e ímpios. Nós sobrevivemos ao Império Romano, nós sobrevivemos à perseguição de governos ateus e em outras partes do mundo, na história recente da humanidade, nós não precisamos temer, pois o nosso Deus governa. Devemos confiar em Deus e continuar a servi-lo em qualquer que seja o governo que ele já determinou para nós. Essa é a situação e essa é a frase. Obrigado a todos. Que aqueles que forem assistir esse vídeo, que possam ter um pouco de esclarecimento do que foi a Reforma Protestante, do que ela... E possa também até se perguntar qual a relevância que a Reforma Protestante tem para os nossos dias, tem para a igreja em que nós estamos congregados. Né? Então, a gente fica por aqui. Que Deus abençoe a nós e a sua igreja também. Até mais.